Hoje eu quero falar com você sobre um dos medos mais comuns, mais silenciosos e mais destrutivos que existem: o medo de fracassar. Ele é um medo que se disfarça de prudência, né? Que parece sabedoria, só que na verdade ele tem paralisado gerações inteiras. Quando eu pergunto para as pessoas qual é o seu maior medo, a resposta mais comum não é o medo da morte, não é rejeição, não é ficar sozinho, é o medo de fracassar. E o curioso é que esse medo não aparece gritando, ele aparece como hesitação, como perfeccionismo, como autossabotagem, como aquela mania de deixar tudo para depois. Ele veste a roupa da razão, aparece como desculpas bem articuladas. É aquela voz que diz: não é o momento certo, eu ainda não estou pronto, e se der errado? Mas o que tem por trás dessas perguntas é muito mais profundo. Porque na maioria das vezes, o medo de fracassar não é sobre o fracasso em si. É sobre o que o fracasso pode revelar sobre você. E é isso que a gente vai destrinchar aqui nesse vídeo. Sem frase pronta, sem papo motivacional raso. A ideia aqui é olhar de frente para o medo e entender o que ele está tentando esconder. E aprender de forma prática como reeducar a sua mente para que ela trabalhe ao seu favor e não contra você. O meu nome é Ernesto Reis, eu sou major, veterano das Forças Especiais Brasileiras. E esse daqui é o Pense como Forças Especiais. É um campo de treinamento mental inspirado na mentalidade de elite daqueles que escolheram atuar nas sombras para trazer a luz. Eu reuni um grupo de ex-integrantes das Forças Especiais para te ajudar a desenvolver o que o mundo moderno mais tem roubado das pessoas: o nosso foco, disciplina, resiliência, controle emocional e clareza diante do caos. Tudo isso com um objetivo: que você assuma o comando da sua própria mente, para que nunca mais viva refém das suas próprias emoções, do seu passado ou do medo de ser quem você realmente é. E antes de continuar, já deixa o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda demais a fortalecer o movimento que a gente está construindo junto por aqui. E se você quiser saber mais sobre o PCFE, tem um QR Code aqui aparecendo na tela e tem um link também aqui na descrição. Bom, quando eu falo sobre o medo de fracassar, eu não estou falando de algo distante. Eu vivi isso na pele. Quando eu fui para o curso de comandos, eu ainda era tenente, mas a verdade é que eu poderia ter ido 2 anos antes para o curso. E durante muito tempo eu repeti para mim mesmo que o motivo da demora era o medo de morrer. Medo da intensidade, do risco, da pressão. Mas com o tempo eu percebi que não era só isso. Tinha algo ali mais difícil de admitir. Eu não tinha medo só de falhar. Eu tinha medo de vencer. Pode parecer estranho dizer isso, mas durante boa parte da minha vida eu carreguei a ideia de que conquistar algo grande era coisa de gente de sorte, gente que nasceu em berço certo, que teve tudo mais fácil. E eu não me via assim. Eu me via como alguém de outro mundo, alguém de outra realidade. Então, quando uma grande oportunidade surgia, eu travava. Era uma sabotagem silenciosa, aquela que ninguém vê de fora, mas você sente por dentro. Tipo quando alguém diz: tirei 8 sem estudar na prova. E fala isso com orgulho, né? Como se dissesse: se eu tivesse me esforçado de verdade, eu teria tirado 10. Mas lá no fundo, essa frase esconde um medo real. O medo de dar tudo de si e mesmo assim você descobrir que não foi o suficiente. Eu fazia isso. Dava menos do que eu podia e eu me convencia que era melhor assim. Porque se desse certo, talvez eu não soubesse o que fazer com aquilo. Era mais confortável para mim ficar no quase do que assumir o peso de ter vencido e ter que sustentar as expectativas de todo mundo depois daquilo. No fundo, o medo de fracassar era só uma desculpa bonita. Era uma armadura para esconder o verdadeiro inimigo, o medo de ser visto. Porque o sucesso exige presença. E presença exige coragem. Se você aparecer demais, vão te julgar. Se você tentar de verdade, vão te enxergar de verdade. E se você não estiver preparado para isso, talvez você queira voltar para o escuro de onde você saiu. Mas viver nas sombras tem um preço. Você começa a chamar de prudência o que é, na verdade, medo. Começa a justificar o pouco dizendo que poderia ter feito mais. E passa a acreditar que não tentar é mais seguro do que falhar tentando. Só que isso não é prudência, não é humildade.
não é estratégia. Isso é autoabandono. É uma forma de proteção emocional que te impede de crescer. E tudo aquilo que você evita enfrentar vira o dono da sua história. Talvez você esteja se perguntando agora, mas será que isso também acontece comigo? Eu te devolvo a outra pergunta. Quantas vezes você teve uma ideia boa, um projeto com potencial, uma vontade forte de fazer alguma coisa, mas você não começou? Ou você começou e parou no meio? Ou ficou esperando o momento perfeito que nunca chegou? Escreve aí nos comentários. Escreve aí agora. Já aconteceu comigo. Não tenha vergonha de escrever. Quando você coloca isso para fora, em palavras, você quebra esse ciclo. Você assume que precisa mudar. Então comenta aí, já aconteceu comigo. Porque na verdade, você não estava com preguiça. Você não era incapaz. Você só estava com medo. Medo do julgamento, medo de dar errado, medo de dar certo e não saber lidar com isso. Tem gente que trava só de pensar em apresentar um trabalho na frente da turma, né? Não é só timidez. É medo de expor uma parte de si e ver aquilo sendo rejeitado. Tem gente que vive se sabotando, entrega os projetos no último minuto, diz que trabalha melhor sob pressão, mas no fundo tem medo de se esforçar e falhar. Porque se falhar dando tudo de si, talvez não aguente olhar no espelho depois e perceber que não era tudo isso. Tem gente que não consegue sair de um emprego tóxico, não porque ama aquilo que faz, mas porque tem medo de descobrir que lá fora talvez ninguém enxergue o valor no que ela oferece. Tem gente que continua em um relacionamento que já não faz o menor sentido, porque prefere a dor conhecida do que o vazio que vem quando você escolhe recomeçar. Eu já ouvi isso de várias pessoas. Ah, eu não quero terminar esse namoro porque eu acho que ninguém vai me aguentar. Ou então, ah, talvez eu não consiga coisa melhor. Mas tudo isso, no final das contas, gira em torno do mesmo ponto: o medo de fracassar. Mas não o fracasso em si, e sim o que ele pode revelar sobre você. Porque se você tentar de verdade, talvez descubra que ainda carrega feridas mal curadas, que você ainda tem inseguranças profundas, que ainda não se sente digno de vencer. E é por isso que tanta gente prefere viver apagada. Porque a luz traz crítica, a exposição exige maturidade e o sucesso cobra um preço que muita gente ainda não está pronta para pagar. A responsabilidade de ser quem você realmente é. Mas eu preciso te lembrar de uma coisa. Se você não se arrisca, você nunca vai ser visto. E se você nunca for visto, nunca vai poder fracassar, mas também nunca vai poder brilhar. E agora que você já entendeu o que está realmente por trás desse medo de fracassar, eu quero te mostrar 5 passos práticos que você pode aplicar na sua vida a partir de hoje para reeducar a sua mente e para retomar o comando dela. Tá? Esses passos não são mágicos. Eles não vão eliminar o seu medo, mas eles vão te dar mais clareza para você agir, mesmo com ele presente. Porque a coragem não é a ausência do medo, pessoal. Coragem é decisão, é disciplina emocional, é treino, é o músculo que você constrói quando você escolhe avançar, mesmo se tremendo de medo por dentro. Então vamos lá. Passo número 1. Entenda que o medo foi aprendido. Ninguém nasce com medo de fracassar. Você aprendeu isso em algum lugar. Talvez tenha sido quando você tentou se expressar e riram da sua cara, ou quando alguém que você admirava te humilhou, ou quando você falhou pela primeira vez e não teve ninguém para te lembrar que errar é humano. O seu cérebro registrou aquela dor como se fosse uma ameaça. E desde então, toda vez que uma situação parecida aparece na sua vida, ele ativa o alerta. Cuidado, você vai sofrer de novo. Só que o cérebro, ele não diferencia dor real de dor emocional. Para ele, fracassar é como se fosse morrer, mas não é. Por isso a pergunta que você precisa se fazer é: do que exatamente esse medo está tentando me proteger? Às vezes a resposta é de ser rejeitado, de passar vergonha, de decepcionar alguém, de confirmar que você mesmo acredita que você não é capaz. E essa resposta pode ser o ponto de virada na sua vida, porque a partir dela você deixa de ser vítima do medo e você começa a negociar com ele. Você começa a entender como ele funciona. O passo número 2 é: desenvolva a amnésia do fracasso.
Toda operação de forças especiais tem dezenas, centenas de erros. Mas sabe o que a gente faz? Explora aquele erro, tira a lição dele e depois a vida que segue. Parte para a próxima missão com a mesma intensidade, com a mesma motivação e brilho no olhar que sempre tivemos. É isso. É assim que nós treinamos a nossa mente para não se apegar aos erros. Se você carregar o fracasso na sua mochila o tempo todo, você acaba operando com medo. O medo em alta performance é peso morto. Nas forças especiais a gente aprende a rever aquele medo, mas nunca a reviver ele. A lição entra, a culpa sai. Você não precisa esquecer o que aconteceu, mas você precisa parar de alimentar esse filme toda vez que você tentar algo novo. O que importa agora é o próximo passo, não o tropeço anterior. Se você viver olhando para o retrovisor, você vai perder todas as saídas que estão bem na sua frente. O passo 3 é: reescreva o seu diálogo interno. Sabe aquela voz que fica dizendo vai dar errado, você não é bom o suficiente, você vai se expor e todo mundo vai ver que você é uma farsa? Essa voz, ela não é sua, ela é um eco. Ela é a soma das críticas, das comparações, das vezes que você foi silenciado. Mas aqui vai uma verdade que pouca gente conta. A forma como você se trata nos bastidores define como você se apresenta no palco da sua vida. Você pode começar a mudar esse padrão agora, desde já. Troca o "e se eu fracassar" por "e se isso for o início da minha virada". Troca o "eu não sou capaz" por "eu ainda não sei tudo, mas eu posso aprender". A sua mente responde à repetição. Cada vez que você muda o tom com que fala consigo mesmo, você reconstrói a sua própria autoconfiança. Própria autoconfiança é foda, né? Você reconstrói a sua autoconfiança de dentro para fora. O passo 4 é: espere pelo fracasso. Sim, você vai errar, vai ser criticado, vai se frustrar, vai tropeçar em lugares que você achava que já dominava. E isso não te torna fraco, isso te torna humano. E se você encarar isso com maturidade, se torna mais forte do que a maioria. Porque o fracasso é parte de qualquer caminho real. Não tem como viver com propósito e escapar disso. O fracasso é o pedágio que você paga por viver com coragem. Nas forças especiais, a gente aprende que o erro faz parte do processo, que ele está presente ali. É por isso que a gente treina em cenários extremos. Porque a missão real, ela não vai ser perfeita. Nenhum planejamento resiste ao primeiro tiro. Muda. Então a preparação precisa incluir falha, adaptação, correção. Se você está esperando pelo caminho sem queda, você está esperando por uma vida que não existe. Tem gente que quer evitar a dor do fracasso de todas as formas, mas sem perceber, acaba pagando um preço muito maior, o da estagnação. E isso sim é o verdadeiro fracasso. Agora, antes da gente seguir para o último passo, eu quero te fazer 2 convites. O primeiro deles é bem simples. Se esse conteúdo aqui está fazendo sentido para você, já curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje, se inscreve aqui no canal para receber as notificações. Isso ajuda demais a fortalecer esse movimento que a gente está construindo por aqui para ampliar o PCFE. E mostra para a rede social que tem gente interessada em conteúdo com mais profundidade e que vai além da superfície. Então a rede social sugere esse conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. O segundo convite é mais direto. Se você quiser se aprofundar nessas técnicas, se você quiser ir além do conteúdo gratuito que eu estou compartilhando por aqui e construir uma mentalidade forte de verdade, o Pense como Forças Especiais foi feito para você. Lá dentro, a gente compartilha ferramentas práticas sobre disciplina, clareza de propósito, controle emocional, foco, coragem, tudo baseado na vivência real de ex-integrantes das Forças Especiais brasileiras, para você aplicar na sua vida. É um campo de treinamento mental para quem cansou de dar desculpas e quer virar o protagonista da própria história, da própria vida. É só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no link da descrição aqui desse vídeo. Vai ser uma honra ter você com a gente no destacamento PCFE. Agora vamos para o passo número 5, que foi o que me fez decidir para o curso de comandos e superar o medo que eu tinha de fracassar, de vencer, de morrer, qualquer que seja o medo que eu tive. E esse passo é o seguinte: tema mais o arrependimento do que o fracasso. É isso mesmo. Use o medo
contra o outro. O medo vai continuar aí, mas você precisa escolher. Qual medo vai te guiar? O medo da crítica ou o medo de não viver o seu potencial? O medo de falhar ou o medo de passar a vida inteira se perguntando como teria sido se você tivesse tentado? Eu sei que é mais fácil evitar, né? É mais fácil, mais confortável seguir no automático, fingir que está tudo bem, que é melhor não mexer com tudo isso agora, mas o tempo não espera. E a verdade é que o fracasso dói, mas o arrependimento corrói você por dentro. Pergunta para quem está no fim da vida. Eles não se arrependem do que tentaram e deu errado. Eles se arrependem do que eles nunca tentaram, das conversas que eles nunca tiveram, dos amores que eles não viveram, das ideias que eles guardaram, dos riscos que nunca correram. Tem gente que vai passar a vida inteira se escondendo, só para chegar no final e descobrir que estava se escondendo de si mesmo. E por isso esse passo é tão importante. Porque ele te chama para a maturidade, para a responsabilidade de viver o que só você pode viver de verdade. Você tem medos? Ótimo! Eu também tenho. Pessoas bem-sucedidas também sentem medo. Elas apenas se recusam a se curvar diante dele. Mas existe um medo que precisa ser maior do que todos os outros. O medo de chegar ao fim da jornada e perceber que viveu com freio de mão puxado. Esse é o tipo de dor que não dá para resolver depois. Não dá para conversar com ela, para procrastinar, não dá para negociar. Dá para evitar. E o momento é agora. Na dúvida, escolhe sempre o medo que te empurra para frente. Porque no fim, a vida não vai te perguntar se você foi perfeito. Ela vai te perguntar se você foi inteiro. Se você se permitiu viver. Se você teve coragem de aparecer. Mesmo tremendo, mesmo com medo. E se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você quer mais. Mais verdade, mais presença, mais vida. Então pega tudo isso que você ouviu hoje e transforma em ação. Não amanhã, não quando o medo sumir, agora. Tem uma frase que eu repeti muito nas minhas redes sociais, que fala assim: você vai permanecer o mesmo, até que o medo de permanecer o mesmo se torne maior que o medo da mudança. Provavelmente você está com muito medo da mudança, mas eu te convido agora a olhar para o medo de permanecer o mesmo, com calma, e decida qual deles vai ser maior a partir de agora. Porque a coragem não é a ausência do medo, é a decisão de não deixar o medo decidir por você. Se essa mensagem faz sentido para você, compartilha com um amigo, compartilha no grupo da família, nos seus stories em rede social. Se quiser, se fizer sentido, pode me marcar. Isso me ajuda demais e ajuda também as outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem aqui. Nós ainda faremos o mundo pensar como forças especiais. Um grande abraço, força!